Durante seu casamento, Milionário ficou paralisado ao perceber que a garçonete era sua esposa que desapareceu há 9 anos. Ele se aproximou e a mansão Monteiro estava impecável. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz dourada das centenas de velas espalhadas pelo salão principal. As mesas, cobertas por toalhas de linho branco, ostentavam arranjos de flores importadas e taças de cristal finíssimo. O aroma do champanhe misturava-se ao perfume caro das mulheres da alta sociedade, criando um ambiente de requinte absoluto. Era o evento do ano. O casamento de Matheus Duarte e Cláudia Mendes reunia os empresários mais poderosos do país, celebridades, políticos influentes e a nata da elite brasileira. Tudo estava perfeito. Pelo menos, era o que parecia. Matheus, vestido em um smoking impecável, estava no centro das atenções. Ele sempre foi um homem admirado, dono de um império empresarial construído com inteligência e estratégia. Tornou-se um dos solteiros mais cobiçados do Brasil. Mas agora, essa fase terminava. Ele estava prestes a se casar. Ao seu lado, Cláudia Mendes sorria radiante. Vestida em um deslumbrante vestido branco cravejado de pedrarias, ela emanava confiança e sofisticação. Era uma mulher de presença forte, que soube se posicionar ao lado de Matheus como sua parceira ideal. Pelo menos era nisso que ele queria acreditar. O brinde estava prestes a começar. O mestre de cerimônias pediu a atenção dos convidados, e os garçons passaram a servir taças de champanhe por todo o salão. Matheus ergueu a taça, pronto para o discurso, quando no meio da movimentação, algo aconteceu. Seus olhos pousaram sobre uma das garçonetes que servia discretamente os convidados. No mesmo instante, seu mundo pareceu parar. O tempo desacelerou. O barulho do salão ficou distante. Ele não podia acreditar no que via. A taça tremia em sua mão. O coração disparou. A respiração falhou. Suas pupilas dilataram. E o corpo inteiro gelou. Era ela, no meio da multidão. Carregando uma bandeja de champanhe com mãos trêmulas estava Letícia. Matheus prendeu a respiração. Não podia ser real. O impacto foi tão forte que ele sentiu as pernas vacilarem. Seu cérebro se recusava a processar a informação. Ele piscou algumas vezes, como se pudesse estar tendo uma alucinação. Mas não. Era Letícia, sua esposa, a mulher que desapareceu há 9 anos sem deixar rastro. Matheus passou anos procurando por ela, contratou detetives, gastou fortunas em investigações, percorreu meio mundo atrás de pistas, nada. E agora, ali estava ela, servindo champanhe como se fosse uma estranha. Matheus largou a taça em cima da mesa sem nem perceber. Suas mãos suavam, o estômago revirava. A adrenalina queimava dentro dele como uma tempestade prestes a explodir. Ele precisava chegar até ela. Movendo-se rápido pelo salão, desviou dos convidados, ignorando os sorrisos e os cumprimentos. Seu único objetivo era alcançar aquela mulher, antes que ela sumisse outra vez. A cada passo, a sensação de incredulidade aumentava. Ele se recusava a acreditar que aquilo era uma coincidência. Tinha que haver uma explicação. Quando estava a poucos metros dela, Letícia se virou. Seus olhos se encontraram. Matheus esperou uma reação. Qualquer coisa. Um brilho de reconhecimento. Um tremor nos lábios. Um reflexo involuntário. Mas não. O que ele viu foi medo. Ela arregalou os olhos. A respiração ficou curta. Matheus deu um passo à frente. Letícia. Sua voz saiu baixa, rouca, carregada de emoção. O pânico aumentou na expressão dela. Os dedos dela apertaram a bandeja com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Desculpe. Senhor? A voz dela vacilou. Acho que o senhor está me confundindo. Matheus sentiu um soco no peito. Letícia, sou eu. Matheus. Ela recuou um passo. Seus lábios tremeram, mas o que mais o atingiu foi a sinceridade em seu olhar. Ela não estava fingindo. Ela não o reconhecia. Eu não sei quem você é. O coração de Matheus apertou. Ele sentiu o peso das palavras dela esmagando sua sanidade. Não fazia sentido. Como ela podia não se lembrar dele, antes que pudesse reagir? Um dos supervisores do buffet se aproximou e pegou Letícia pelo braço. Vamos, ande logo. Não temos tempo para distrações.
E então, ela sumiu no meio da multidão. Mateus ficou parado. O peito subia e descia rapidamente, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Sua mente estava um caos. Mateus, o que houve? A voz de Cláudia o trouxe de volta. Ele se virou devagar e encontrou a noiva olhando para ele, desconfiada. Nada. A mentira saiu antes mesmo que pudesse processá-la. Achei que conhecia uma pessoa, mas devo ter me enganado. Cláudia estreitou os olhos, mas sorriu. Então venha, querido. Todos querem falar com você. Mateus forçou um sorriso e assentiu, mas sua mente estava a quilômetros dali. O burburinho dos convidados virou um ruído de fundo, porque algo dentro dele gritava. Se Letícia estava ali, viva, isso significava que tudo o que ele acreditava poderia estar errado. Mas se ela estava viva, por que não se lembrava dele? Mateus não teria paz até descobrir a verdade. E nada, absolutamente nada, o impediria de fazer isso. Mateus não dormiu naquela noite. Deitado na enorme cama de sua cobertura luxuosa, encarou o teto escuro por horas, a mente rodando como um furacão. O rosto de Letícia não saía de sua cabeça. O olhar dela, a expressão de pânico, as palavras que soaram como um golpe mortal. Eu não sei quem você é. Era impossível. Um pesadelo, um erro do destino. Ele passou 9 anos procurando por Letícia. Quando todas as esperanças pareciam morrer, ele a encontrou, viva, respirando, mas sem memória. Ele fechou os olhos e pressionou os dedos contra as têmporas. Sua cabeça latejava. Tinha tantas perguntas que nem sabia por onde começar. Como Letícia foi parar ali? Como sobreviveu todos esses anos? Quem foi responsável pelo desaparecimento dela? E, acima de tudo, por que ela não lembrava de nada? O som do relógio ecoou pelo quarto silencioso. 5 da manhã. Mateus bufou e se levantou. O sono não viria. Não enquanto ele não tivesse respostas. Vestiu uma camisa e calça jeans. Pegou as chaves do carro e saiu. Meia hora depois, ele estava de volta à mansão Monteiro. O enorme casarão ainda carregava os resquícios da festa da noite anterior. Alguns seguranças circulavam pelos jardins e a equipe de limpeza recolhia copos, guardanapos amassados e arranjos florais caídos. Mateus foi direto ao supervisor do buffet, um homem de terno preto, barba bem aparada e olhos calculistas. Preciso de uma informação. O homem olhou para ele de cima a baixo e esboçou um sorriso polido. Senhor Duarte, um prazer. Como posso ajudá-lo? Mateus não tinha paciência para rodeios. A equipe de garçons da festa? Onde posso encontrá-los? O supervisor arqueou as sobrancelhas. Há um problema com o serviço, senhor. Não, apenas preciso falar com uma das funcionárias. O homem cruzou os braços e observou Mateus por um instante, avaliando a situação. Se estiver falando dos garçons contratados, muitos deles já foram para outras festas ou voltaram para suas cidades. Alguns vieram de longe para o evento. Mateus sentiu o peito apertar. E os que moram aqui? O supervisor suspirou. Poucos são fixos, mas posso ver o que consigo descobrir. Qual o nome da funcionária? O nome dela? Mateus sentiu um arrepio ao perceber que, talvez naquele novo mundo onde Letícia vivia, ela usava um nome diferente, mas ele arriscou. Letícia. O supervisor franziu a testa. Letícia. Morena. Cabelo castanho longo. Olhos claros. O homem ficou pensativo, então balançou a cabeça. Não temos nenhuma Letícia na equipe, senhor. Mateus prendeu a respiração. Você tem certeza? Absoluta. A raiva começou a borbulhar dentro dele. Então quero ver a lista dos funcionários de ontem à noite. O supervisor hesitou. Isso pode ser um problema, senhor Duarte. Mateus tirou a carteira do bolso e puxou algumas notas altas, colocando-as discretamente sobre a mesa. Você pode resolver esse problema. O homem olhou para o dinheiro, depois para Mateus e sorriu. Vou ver o que posso fazer. Meia hora depois, Mateus tinha um nome. Maria Letícia de Souza. Endereço, um pequeno apartamento na zona oeste da cidade. Mateus nem perdeu tempo. Saiu da mansão Monteiro, entrou no carro e dirigiu direto para lá. Seu coração batia acelerado. As mãos suavam contra o volante. Cada quilômetro percorrido aumentava sua angústia. Quando finalmente chegou ao endereço,
Encontrou um prédio simples, de fachada envelhecida, com varais de roupas pendurados nas sacadas e alguns vizinhos conversando na entrada. Ele desceu do carro e respirou fundo. Subiu os degraus até a porta do apartamento indicado na ficha e bateu. Nada. Bateu novamente. Dessa vez, passos leves ecoaram do outro lado. A porta se abriu devagar. E então, lá estava ela, de cabelos presos em um coque desajeitado, vestindo uma camiseta simples e um jeans surrado. Letícia ficou parada na porta, segurando a maçaneta com força. Seus olhos brilharam de surpresa e medo ao vê-lo. "O que você está fazendo aqui?" Ela sussurrou. Mateus sentiu um arrepio na espinha. Ela sabia que ele viria. Isso significava que, no fundo, algo dentro dela ainda o reconhecia. O peito dele subiu e desceu com a respiração acelerada. "Eu precisava te encontrar. Precisava de respostas." Letícia engoliu em seco. "Eu já disse, não sei quem você é." Dessa vez, Mateus percebeu que sua voz tremeu. Ela não estava tão segura dessa mentira. Ele estreitou os olhos, absorvendo cada detalhe da expressão dela. "Se não me conhece, por que está assustada?" Letícia desviou o olhar, mordendo o lábio. "Por favor, vá embora." Mateus avançou um passo. "Me diz uma coisa, Letícia. O que aconteceu com você?" Ela fechou os olhos com força, como se tentasse bloquear algo dentro dela. "Eu não sei do que você está falando." "Então me olhe nos olhos e me diga que nunca me viu antes." Ela hesitou. O silêncio dela foi ensurdecedor. Os olhos de Mateus queimavam. "Diga, Letícia. Diga que nunca fomos casados, que não passamos anos juntos, que não rimos, choramos, sonhamos." Ela tremeu. Mateus percebeu que as lágrimas estavam prestes a escorrer dos olhos dela, mas, antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, um barulho alto ecoou no corredor. Alguém havia subido as escadas e parado atrás dele. Mateus se virou rápido e ficou paralisado. Ali, parado no corredor, estava Heitor Mendes, o melhor amigo de Mateus. E ao ver o sorriso frio no rosto dele, Mateus soube que algo estava terrivelmente errado. Mateus encarou Heitor, o coração disparado como se quisesse saltar pela garganta. O que diabos ele fazia ali? Heitor sempre foi uma presença constante em sua vida. Melhor amigo desde os tempos de faculdade, sócio nos negócios. E, agora, o homem que estava parado em frente ao apartamento de Letícia, com um sorriso que mais parecia um aviso silencioso. "Mateus? Que coincidência?" Heitor disse, as mãos nos bolsos do paletó perfeitamente alinhado. "O que está fazendo por aqui tão cedo?" Mateus lutou para manter a calma. Cada fibra de seu ser queria arrancar respostas à força. "Deveria perguntar o mesmo para você." Heitor deu um sorriso casual, mas os olhos permaneciam frios. "Tenho alguns negócios para resolver na região." Mateus lançou um olhar para Letícia, que continuava parada na porta, os olhos arregalados e a respiração curta. "Conhece essa mulher?" A pergunta saiu firme, quase um desafio. Heitor ergueu as sobrancelhas, como se estivesse genuinamente surpreso. "Quem? Ela. Não faço ideia de quem seja." Mateus sentiu o sangue ferver. Era mentira. Ele sabia que era. "Então por que está aqui?" "Como eu disse, negócios. Mas e você?" Heitor se aproximou, seu tom de voz se tornando mais baixo e íntimo. "Não é dia da sua lua de mel?" "O que faz na porta de uma desconhecida?" Mateus rangeu os dentes. A presença de Heitor ali não era coincidência. "Ainda temos muito a discutir, Mateus. Sobre a empresa, sobre confiança." Letícia recuou um passo, a expressão de pânico voltando ao seu rosto. Algo naquele homem a apavorava. Heitor continuou. "Espero você mais tarde no escritório. Precisamos finalizar aquela transação importante." Mateus assentiu lentamente, a mandíbula travada. "Estarei lá." "Ótimo. Nos vemos depois então. E, quem quer que você seja." Heitor lançou um último olhar para Letícia. "Cuide-se." Ele virou as costas e desceu as escadas, deixando Mateus e Letícia envoltos em um silêncio sufocante. Mateus se voltou para ela, mas as palavras fugiram de sua mente. Ele queria protegê-la, mas de quê? "Você precisa me contar a verdade, Letícia." Ela mordeu o lábio inferior, hesitando. "Eu não sei o que dizer. Só quero que vá embora. Eu não posso ir embora."
Não depois de tudo o que passei para te encontrar. Ela levantou o olhar, e por um breve segundo, Mateus viu um brilho de reconhecimento, mas foi apenas um segundo. Por favor, eu tenho que trabalhar. Não posso perder meu emprego. O tom desesperado dela o desarmou contra todas as suas vontades. Ele assentiu. Eu vou descobrir a verdade, Letícia. E quando isso acontecer, espero que esteja pronta para ouvir. Sem dizer mais nada, ele se virou e desceu as escadas, sentindo o peso dos olhos dela em suas costas. De volta ao carro, Mateus apertou o volante com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Precisava pensar, precisava de um plano. Pegou o telefone e ligou para Rafael, seu amigo e investigador particular de confiança. Rafael, preciso que encontre tudo sobre uma mulher chamada Maria Letícia de Souza. Preciso disso para ontem. Deixe comigo, chefe. Desligou e encarou o retrovisor. Vendo seu próprio reflexo pálido e abatido, era como se o tempo tivesse retrocedido 9 anos. A mesma angústia, a mesma sensação de impotência. Mas agora havia algo diferente. A presença de Heitor. O que ele fazia ali? Como ele sabia sobre Letícia? Mateus dirigiu até seu escritório, a mente fervilhando com cenários e hipóteses. Precisava confrontar Heitor, entender suas intenções e, principalmente, precisava proteger Letícia. No luxuoso prédio corporativo, Mateus entrou em sua sala e encontrou Heitor já acomodado, folheando alguns documentos. Mateus, que bom que chegou. Precisamos falar sobre a fusão com a Phoenix Corp. Mateus não estava interessado em negócios naquele momento. Esqueça a fusão. Precisamos conversar sobre outra coisa. Heitor fechou a pasta com calma exagerada. Estou ouvindo. Mateus se aproximou, cada palavra sendo cuidadosamente escolhida. Você estava na casa de Letícia hoje de manhã. Já disse que não sei quem ela é. Mentira. Heitor se inclinou para trás, cruzando os braços com um sorriso desafiador. Cuidado com as acusações, Mateus. Você está nervoso por causa do casamento. E isso é compreensível. Mas não jogue nossas décadas de amizade fora por uma ilusão. Mateus sentiu o ar escapar dos pulmões. Cada palavra de Heitor era calculada. Fria. Eu sei o que vi. E eu sei que você está envolvido. Se é isso que você acha, então prove. Mateus recuou. A raiva estava prestes a explodir. Vou provar. Heitor deu um sorriso vitorioso. Boa sorte com isso. Enquanto isso, eu sugiro que se concentre na fusão, ou poderemos perder bilhões. Mateus saiu da sala, batendo a porta com força. Sua mente era um turbilhão. Não sabia em quem confiar, nem o que esperar. Mas sabia de uma coisa. Não descansaria até descobrir o que realmente aconteceu com Letícia. E se Heitor estava por trás disso, ele pagaria caro. Mateus saiu do escritório com a cabeça fervilhando. O confronto com Heitor apenas reforçou suas suspeitas. Havia algo muito errado naquela história, e ele precisava descobrir o que era. Pegou o celular e discou para Rafael, seu investigador particular. Me diz que tem algo para mim. Rafael suspirou do outro lado da linha. Ainda estou levantando informações. Mas posso te adiantar que Maria Letícia de Souza não existe antes de 7 anos atrás. Mateus franziu a testa. Como assim? O primeiro registro dela é um contrato de trabalho em um restaurante no interior do Paraná. Nenhum CPF antes disso. Nenhuma escola. Nenhum hospital. Nada. É como se ela tivesse surgido do nada. Mateus sentiu um arrepio subir pela espinha. E o endereço atual dela? O contrato do apartamento que você me passou está em nome de uma terceira pessoa, um tal de Márcio de Souza. Não há nenhum vínculo oficial entre eles. Mas parece que ele pagou os últimos meses de aluguel. Márcio de Souza. Mais um nome para adicionar à lista de perguntas sem respostas. Descubra quem ele é e continue investigando a fundo. Quero saber tudo sobre ela. Estou na cola, chefe. Mas algo me diz que essa história tem muita sujeira escondida. Mateus desligou e apoiou as mãos no volante, tentando acalmar a tempestade dentro de si. 7 anos sem nenhum rastro. Um nome falso. E Heitor aparecendo no mesmo local que ela. Era muita coincidência, e Mateus não acreditava em coincidências. Naquela noite, ele foi para casa sem conseguir pensar em mais nada. A mansão, grande e luxuosa, parecia vazia e fria. Ele estava sozinho.
Cláudia ligou 3 vezes. Ele ignorou. Sabia que precisava lidar com ela. Mas não agora. Ele tinha coisas mais importantes a resolver. Tomou um banho gelado e foi para a cama. Mas o sono não veio. Sua mente viajou para o passado. O dia em que Letícia desapareceu. Lembrava-se de cada detalhe daquela tarde. Haviam acabado de voltar de uma viagem à Itália. Letícia estava radiante, cheia de planos para o futuro. Eles conversaram sobre filhos, sobre expandir os negócios, sobre envelhecer juntos. Ela estava feliz. Ele estava feliz. E então, no dia seguinte, ela sumiu. Sem explicação, sem vestígios, sem despedida. Até hoje, Mateus não conseguia aceitar. Agora, saber que ela estava viva, mas sem memória, reacendia todas as dores enterradas. Ele precisava dela de volta. Mas antes, precisava da verdade. Na manhã seguinte, Mateus tomou a decisão. Ele voltaria a ver Letícia, e dessa vez, não sairia sem respostas. Dirigiu até o endereço dela, sentindo o coração acelerar a cada quilômetro. Quando estacionou, viu de longe a porta do apartamento se abrir. E, para sua surpresa, não era Letícia que saiu. Era um homem, alto, moreno, de barba cerrada e olhos frios. Mateus imediatamente soube. Aquele era Márcio de Souza. Sem pensar 2 vezes, desceu do carro e atravessou a rua em passos firmes. Márcio. O homem se virou lentamente. Seus olhos analisaram Mateus dos pés à cabeça, como se já soubesse quem ele era. Você deve ser Mateus Duarte. Mateus estreitou os olhos. E você quem diabos é? Márcio soltou um sorriso irônico. Alguém que não tem medo de você. Se é isso que quer saber. Mateus fechou a mão em um punho, tentando se controlar. O que você tem a ver com a Letícia? O rosto de Márcio ficou sério. Ela não se chama Letícia, ela é Maria. E não quer nada com você. O sangue de Mateus ferveu. Você não tem ideia do que está dizendo. Essa mulher é minha esposa. Não mais. Márcio cruzou os braços. Ela não lembra de você, não lembra de nada, e está bem assim. Então eu sugiro que vá embora e pare de atormentá-la. Mateus avançou um passo. O que aquele cara sabia? Você a encontrou? Foi você quem cuidou dela? Márcio hesitou. Isso não te interessa. Aquela resposta confirmou tudo. Márcio sabia de algo e estava escondendo. Mateus soltou um riso sem humor. Você acha que pode me impedir de descobrir a verdade? Márcio apenas deu de ombros. Eu acho que você já tem problemas o suficiente. Se continuar cavando, pode não gostar do que vai encontrar. Mateus sentiu a ameaça clara nas palavras dele. Mas isso só serviu para fortalecer sua determinação. Eu não vou parar. Os dois se encararam em silêncio. O ar entre eles estava carregado de tensão. Márcio então suspirou e começou a se afastar. Você já perdeu essa batalha, Mateus. Aceite isso. E então, entrou no carro e sumiu pela rua. Mateus ficou parado ali, com a mandíbula travada e o coração pulsando furioso. Não, ele não havia perdido nada. Pelo contrário, agora ele sabia que estava no caminho certo. Letícia não estava sozinha. Alguém a ajudou a desaparecer. E ele não descansaria até descobrir quem e por quê. Mateus ficou parado na calçada por um longo tempo. Vendo o carro de Márcio desaparecer no horizonte, cada fibra do seu corpo gritava que aquele homem era uma peça-chave nesse quebra-cabeça. O que ele sabia sobre Letícia, quem realmente era Maria Letícia de Souza. A verdade estava ali, tão perto, mas ainda longe o suficiente para deixá-lo à beira da loucura. Respirando fundo, ele voltou ao carro e pegou o celular. Precisava de respostas, e Rafael era a única pessoa que poderia ajudar naquele momento. Diga que tem algo para mim. Sua voz saiu firme, mas carregada de impaciência. Mateus, eu fiz uma descoberta importante. Mateus se endireitou no banco. Fala logo. Lembra que te disse que Maria Letícia de Souza não tem registros antes de 7 anos atrás. Bom, ela realmente não existe antes disso. Isso eu já sei, Rafael. Preciso de mais. Rafael suspirou do outro lado da linha. Pesquisei nos bancos de dados hospitalares da região e achei um registro curioso. 7 anos atrás, uma mulher foi encontrada desacordada na estrada, perto da divisa com o Paraguai, sem documentos, sem memória, sem ninguém para identificá-la. Mateus sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Foi ela. Tudo indica que sim. Ela foi levada para um hospital público em Foz do Iguaçu e ficou internada por algumas semanas. Depois foi liberada e colocada em um abrigo. Foi assim que recebeu o nome Maria Letícia de Souza. E Márcio. Ele tem algo a ver com isso. Ainda estou levantando informações sobre ele, mas parece que ele trabalha em atividades não muito legais. Tem passagem por contrabando e documentos falsos. Mateus apertou os olhos. Então Márcio não era apenas um protetor. Ele poderia ser um dos responsáveis por tudo isso. E tem mais uma coisa, chefe. Fala. Rafael fez uma pausa antes de continuar. Parece que alguém pagou o hospital pelas despesas dela, de forma anônima. Mateus sentiu um aperto no peito. Você consegue descobrir quem foi. Já estou atrás disso, mas... Mateus... O quê? Rafael hesitou antes de dizer. Se Letícia foi encontrada na estrada, perto da fronteira, significa que alguém queria se livrar dela? As palavras pesaram como chumbo. Eu vou descobrir quem fez isso, Mateus murmurou. Mais para si mesmo do que para Rafael? Se prepare para o que vier. Mateus desligou a chamada. Seu coração martelava. O que começou como uma busca por respostas estava se transformando em algo muito maior e mais perigoso. Ele não poderia recuar agora. Mais tarde naquela noite, Mateus tomou uma decisão. Ele falaria com Letícia novamente, dessa vez sem rodeios. Dirigiu até o apartamento dela, sentindo o peito apertado com a incerteza do que encontraria. Bateu na porta com firmeza. Demorou alguns segundos até que ela a abrisse. Quando o fez, seus olhos brilharam com um misto de surpresa e apreensão. E, você de novo. Precisamos conversar. Ela olhou para os lados, como se verificasse se alguém estava observando. Eu já disse... Eu não sei quem você é. Mateus cruzou os braços. Então por que está nervosa? Letícia mordeu o lábio inferior, hesitante. Eu não estou. Ele deu um passo à frente. Você pode não se lembrar de mim, mas seu corpo lembra. Sua reação ao me ver não foi de uma estranha. Foi de alguém que sentiu algo forte. Ela desviou o olhar. Você está confundindo as coisas. Mateus segurou o impulso de segurar sua mão, de forçá-la a lembrar, mas sabia que não era assim que funcionava. 7 anos atrás, você foi encontrada desacordada em uma estrada perto da fronteira. Sem memória, sem identidade. Você foi abandonada, Letícia. Ela arregalou os olhos. Como você sabe disso? Porque eu passei 9 anos procurando por você, e agora eu finalmente te encontrei. Letícia engoliu em seco. Você está errado. Eu sou Maria. Essa é minha vida. Essa foi a vida que deram para você. Mas não é quem você realmente é. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dela. Eu não posso falar com você. Por favor, vá embora. Mateus sentiu o peito apertar. Quem está te ameaçando, Letícia? Ela congelou. Seu rosto empalideceu. Ninguém. Mentira. Mateus percebeu o tremor em suas mãos. Ela estava aterrorizada. É o Márcio. Ele te obriga a ficar calada. Letícia balançou a cabeça rapidamente. Você não entende. Tem coisas que eu não posso lembrar. Quem te disse isso? Ela ficou em silêncio. Mateus sentiu um nó na garganta. Ela estava presa em uma teia de mentiras e medo. Eu não vou te deixar sozinha nisso. Você já me deixou. O impacto das palavras dela foi como um soco. Ela não percebeu, mas a memória estava começando a voltar. Mateus viu o brilho de confusão em seus olhos. Pequenos fragmentos do passado começavam a emergir, mas ainda eram apenas flashes soltos em uma mente cheia de lacunas. Letícia olhou para ele mais uma vez, e por um breve momento, Mateus viu algo diferente. Não era medo, era algo mais profundo. Mas então, um barulho de passos no corredor fez com que ela recuasse. Por favor, vá embora. Se me ama como diz, me deixe em paz. Mateus abriu a boca para insistir, mas percebeu que não adiantaria. Ela estava aterrorizada demais. Ele assentiu devagar. Isso não acaba aqui. E então, sem mais nada a dizer, ele se virou e foi embora. Enquanto caminhava para o carro, Mateus sentia que estava cada vez mais perto da verdade, mas sabia que quanto mais se aproximasse, mais perigoso isso se tornaria. E agora, ele não tinha dúvidas.
Alguém estava tentando manter Letícia no escuro. A questão era: quem? Mateus dirigiu de volta para casa com a mente fervilhando. O olhar de Letícia não saía de sua cabeça. Ela estava escondendo algo, mas não era por vontade própria. Ela estava com medo. Ele precisava agir rápido. Quanto mais demorasse, mais tempo daria para que quem quer que estivesse por trás disso apagasse qualquer rastro da verdade. Assim que entrou na mansão, pegou o celular e ligou para Rafael. Diga que tem novidades. Tenho. Mas você não vai gostar. Mateus fechou os olhos por um instante. Ótimo. Manda. Eu segui o tal do Márcio. O cara é perigoso, Mateus. Ele tem conexões com gente pesada, gente que trabalha no subterrâneo da sociedade. E adivinha quem é um dos principais contatos dele? O coração de Mateus disparou. Me diz que não é quem eu estou pensando. Rafael fez uma pausa. É ele. Mateus. Heitor. Mateus sentiu o sangue ferver. Esse desgraçado. Eu chequei os registros bancários. E há 7 anos, Heitor fez um pagamento alto para um homem que desapareceu logo depois. E mais. Sabe quem também sumiu na mesma época, Márcio? A conexão era clara. Heitor pagou para que Letícia desaparecesse. A raiva de Mateus explodiu como um vulcão. Ele confiava naquele cara. Trabalharam juntos. Construíram um império juntos. E esse tempo todo, Heitor era um traidor. Mas por quê? O que ele ganhava com isso? Você tem provas. Ainda estou reunindo, mas posso te garantir, Mateus, isso não foi um crime comum. Isso foi planejado. Mateus passou a mão no rosto. Preciso enfrentar Heitor. Não faz nada sem provas. Se ele perceber que você sabe, pode tentar acabar com tudo antes de você expor a verdade. Mateus respirou fundo, tentando controlar a fúria. Continue investigando. Eu vou até o escritório. Rafael hesitou. Cuidado, Mateus. Heitor não é mais seu amigo. Mateus desligou e olhou para si mesmo no espelho. Seu reflexo não era mais o de um empresário bem-sucedido. Era o reflexo de um homem traído. E um homem prestes a fazer justiça. Quando Mateus chegou ao escritório, Heitor já estava lá, sentado atrás de sua mesa de mogno, girando um copo de uísque na mão. Mateus, que surpresa! Heitor sorriu. Aquele sorriso falso, ensaiado. Precisamos conversar. Heitor arqueou uma sobrancelha. Sobre o quê? Mateus cruzou os braços, analisando cada gesto dele. Sobre segredos? Heitor soltou uma risada curta. Todos temos segredos, meu amigo. Eu descobri um dos seus. A expressão de Heitor permaneceu neutra, mas algo em seus olhos mudou. Ah, é. E qual seria? Mateus se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nele. 7 anos atrás, você fez um pagamento misterioso para um homem que desapareceu logo depois. Coincidentemente, no mesmo período em que minha esposa também desapareceu, e depois, um certo Márcio também sumiu do mapa, Heitor manteve a compostura, mas Mateus notou a rigidez em seus ombros. E o que você sugere com isso? Que você orquestrou tudo. Que você foi responsável pelo sequestro da minha esposa. Um silêncio tenso se instalou na sala. Então, para a surpresa de Mateus, Heitor sorriu. Você sempre foi esperto, Mateus, mas não esperto o suficiente. Mateus sentiu um nó se formar em seu estômago. Você está admitindo. Heitor se levantou, caminhando até o bar da sala e servindo mais uma dose de uísque. E se eu estiver? O que você vai fazer? Mateus apertou os punhos. Vou acabar com você. Heitor riu. Uma risada baixa e fria. Mateus, você é um ótimo empresário, mas no jogo da sobrevivência, eu sou melhor. Ele deu um gole no uísque e virou-se para Mateus. O que você acha que vai acontecer se tentar me derrubar? Você pode até tentar, mas enquanto isso, posso garantir que Letícia não terá um final feliz. Mateus sentiu a raiva explodir. Ele avançou e agarrou Heitor pelo colarinho da camisa, puxando-o com força. Se você tocar nela, eu acabo com você. Heitor apenas sorriu. Então eu sugiro que jogue esse jogo com inteligência. Meu amigo. Mateus o soltou com um empurrão e deu um passo para trás, tentando conter sua fúria. Isso não acabou. Heitor ajeitou a camisa e tomou outro gole de uísque, completamente indiferente. Ah, eu sei que não. Mas vamos ver quem vence no final. Mateus saiu da sala com os punhos cerrados.
Agora ele tinha certeza absoluta. Heitor estava por trás de tudo. E ele pagaria por isso. Mateus saiu do escritório de Heitor como se estivesse pegando fogo por dentro. A verdade estava escancarada diante dele. Heitor não só estava envolvido no desaparecimento de Letícia, como ainda tinha poder sobre a situação. Ele sabia que não podia agir por impulso. Se atacasse agora sem provas concretas, Heitor encontraria um jeito de virar o jogo contra ele. Mas Mateus não era ingênuo. Ele já tinha um plano. Naquela noite, ele foi até o apartamento de Letícia novamente. Não podia mais esperar. Quando bateu a porta, ela demorou a abrir. Talvez estivesse hesitante. Talvez soubesse que ele não desistiria. Quando a porta finalmente se abriu, Letícia parecia ainda mais frágil do que antes. Seu rosto estava pálido, os olhos levemente inchados, como se não tivesse dormido bem. Você de novo. Ela suspirou, mas sua voz saiu trêmula. Precisamos conversar, e desta vez, você não vai fugir. Ela hesitou por um instante, mas então abriu a porta completamente e deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse. O apartamento era pequeno, simples, mas bem organizado. Não parecia o lar de alguém que vivia uma vida luxuosa antes de desaparecer. Parecia o lar de alguém que recomeçou do zero. Mateus olhou ao redor, sentindo o coração apertar. Letícia nunca deveria ter passado por aquilo. O que você quer de mim, Mateus? Ela cruzou os braços, a voz carregada de um misto de impaciência e medo. Ele se virou para ela, encarando-a diretamente. Quero a verdade. Quero saber quem está te manipulando. Quero saber por que você finge não me reconhecer. Letícia tremeu levemente. Ele percebeu. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos evitaram os dele. Não estou fingindo. Eu realmente não me lembro de nada. Mateus se aproximou, sem invadir seu espaço. Mas firme. Mas sente que algo está errado. Não sente. Ela engoliu em seco. O que importa? Minha vida está aqui agora. Você quer me trazer de volta para um passado que eu não lembro? Talvez eu não devesse lembrar. Mateus sentiu uma onda de frustração. Foi isso que te disseram, que era melhor esquecer. Letícia abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ela desviou o olhar novamente. Ele estava certo. Foi Márcio, não foi? Mateus continuou, apertando os punhos. Ou foi Heitor? Ela levantou a cabeça rapidamente, surpresa ao ouvir aquele nome. Heitor. Então você se lembra dele? Ela hesitou. Eu... não sei. Mas esse nome... soa familiar, era isso. As peças estavam começando a se encaixar. Você precisa confiar em mim, Letícia. Eu descobri coisas. Heitor e Márcio estão envolvidos nisso. Você não desapareceu por acaso. Foi planejado. Ela deu um passo para trás, colocando as mãos na cabeça, como se estivesse tentando afastar os pensamentos que começavam a emergir. Não, isso não pode ser verdade. Você sente que estou mentindo. Ela fechou os olhos por um instante. Silêncio. Mas ele viu o brilho nos olhos dela. Aos poucos, as paredes estavam começando a ruir. Eu preciso ir, ela murmurou. Andando em direção à porta, Mateus soube que não podia forçar mais. Se empurrasse demais agora, ela se fecharia novamente, mas não sairia dali de mãos vazias. Ele pegou um cartão no bolso e entregou a ela. Se lembrar de algo, me procure. Se sentir que está em perigo, me ligue. Letícia pegou o cartão. Segurando-o com hesitação, ela não disse nada, mas aceitou. Para Mateus, aquilo era uma pequena vitória. Quando saiu do apartamento, Mateus imediatamente ligou para Rafael. Precisamos agir, agora. O que tem em mente? Heitor precisa cair na própria armadilha. Rafael riu do outro lado da linha. Eu gosto disso. Tem um plano. Mateus entrou no carro e olhou pelo retrovisor, sentindo a adrenalina pulsar. Vou criar um cenário perfeito para ele pensar que ganhou. Mas quando ele menos esperar, tudo vai desmoronar. Rafael ficou em silêncio por um momento, antes de soltar um suspiro. Isso vai ser perigoso. Mateus, eu sei, mas não tenho outra escolha. A voz de Rafael ficou mais séria. Então me diga exatamente o que quer fazer. Mateus inspirou fundo. Vamos fazer ele acreditar que conseguiu me enganar. Vamos deixar ele achar que pode fugir com o dinheiro, e quando ele estiver prestes a comemorar a vitória, nós pegamos ele. Isso vai exigir muita precisão. Eu sei.
Mas desta vez, Heitor não vai ver o golpe chegando. Rafael riu baixinho. Então me deixe fazer a minha parte. Me dá 48 horas. Mateus assentiu, mesmo que Rafael não pudesse vê-lo. Faça o que for preciso. Ele desligou e olhou pela janela. A cidade seguia seu ritmo normal, mas para ele, tudo estava prestes a mudar. Dessa vez, ele não ia perder. Dessa vez, ele ia derrubar Heitor de uma vez por todas. Mateus mal dormiu naquela noite. Ele passou horas revirando papéis, analisando os registros bancários que Rafael havia conseguido e tentando prever o próximo passo de Heitor. A armadilha estava montada, mas para pegá-lo, precisava agir com precisão. No entanto, por mais que tentasse se concentrar, sua mente sempre voltava para Letícia. A maneira como ela segurou o cartão, o brilho nos olhos quando ouviu o nome de Heitor, o tremor na voz, ela estava lembrando aos poucos. Os fragmentos do passado começavam a emergir, mas o tempo era um inimigo cruel. Se ela lembrasse demais, rápido demais, poderia se tornar um alvo, e Heitor sabia disso. Na manhã seguinte, Mateus decidiu agir de forma mais discreta, antes de ir ao escritório. Passou em uma cafeteria pequena, comprou um café e estacionou em frente ao prédio onde Letícia morava. Não estava ali para pressioná-la. Apenas queria se certificar de que ela estava bem. Os minutos se arrastaram, e quando ele já estava prestes a ir embora, a porta do prédio se abriu. Letícia saiu apressada, vestindo jeans e um casaco leve. Seu olhar parecia perdido, como se sua mente estivesse longe dali. Mateus observou enquanto ela caminhava até um ponto de ônibus próximo. Ele percebeu a hesitação nos passos dela, como se estivesse dividida entre dois mundos. Antes que ele pudesse se perguntar para onde ela ia. Seu telefone vibrou. Era Rafael. Temos um problema. Mateus ficou tenso. Fala logo. Heitor está movimentando dinheiro. Isso era esperado. Não. Rafael fez uma pausa. Ele está se preparando para sumir. Mateus sentiu um frio no estômago. Quanto tempo temos? No máximo uma semana. Ele está transferindo fundos para contas offshores e vendendo alguns ativos. Mateus fechou os olhos por um momento. Se Heitor fugisse, tudo estaria perdido. Precisamos agir antes disso. Continue monitorando os passos dele. Pode deixar. E tem mais uma coisa. O quê? Márcio desapareceu. O coração de Mateus disparou. Como assim? Desapareceu? O apartamento dele foi esvaziado, ninguém sabe para onde ele foi. Mateus pressionou o telefone contra o ouvido, sentindo a tensão crescer. Isso não é coincidência. Claro que não. Ele sumiu no mesmo dia em que Heitor começou a mexer nos fundos. Mateus passou a mão pelos cabelos, frustrado. Isso significa que Letícia pode estar em perigo. Exatamente. Você precisa tirá-la dali. Mas como ela ainda não confiava completamente nele, ele olhou para a rua novamente. Letícia já não estava mais lá. Droga, naquela tarde, Mateus recebeu uma ligação inesperada. Mateus? Era Letícia. Sua voz estava hesitante, mas firme. Você disse que se eu me lembrasse de algo, deveria te procurar. Mateus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sim, você lembrou de alguma coisa, do outro lado da linha. Letícia hesitou por um instante. Não sei ao certo, mas tive um sonho. Mateus franziu a testa. Que tipo de sonho? Eu estava em um carro. Era noite. Estava chovendo muito. Eu me sentia assustada. Alguém estava dirigindo. E eu implorava para que me deixasse sair. Mas essa pessoa dizia que era para o meu bem, que eu precisava esquecer. Mateus sentiu o estômago se revirar. Você lembra de quem estava dirigindo? Silêncio. Não. Ela exalou, frustrada. Mas lembro de ver o reflexo de um prédio espelhado. Um prédio espelhado. Mateus cerrou os dentes. Ele conhecia um lugar assim. O hotel onde Heitor costumava se hospedar quando viajava a negócios. Onde você está agora? Na praça perto do meu apartamento. Fique aí. Estou indo te buscar. Antes que ela pudesse protestar, ele já havia desligado e entrado no carro. Quando Mateus chegou à praça, encontrou Letícia sentada em um banco, abraçando os próprios braços como se estivesse tentando se proteger do frio ou dos próprios pensamentos. Ele se aproximou e, dessa vez, ela não recuou. Obrigada por vir. Mateus apenas assentiu e sentou-se ao lado dela.
Seus sonhos são fragmentos da sua memória tentando voltar. Você sente isso? Não sente. Ela assentiu lentamente. Eu quero lembrar, mas ao mesmo tempo, tenho medo do que vou encontrar. Mateus olhou para ela com firmeza. Você não precisa passar por isso sozinha. Ela ergueu os olhos para ele. Dessa vez, havia algo diferente neles. Confiança. O que vamos fazer? Mateus respirou fundo. Vamos descobrir a verdade. Letícia hesitou por um momento, mas então pegou o celular e abriu um aplicativo de mapas. Se aquele prédio existe, podemos encontrá-lo. Mateus sentiu um lampejo de esperança. Juntos, começaram a pesquisar imagens de prédios espelhados na cidade. Até que Letícia parou de rolar a tela. Seus olhos se arregalaram. É esse. Mateus olhou para a tela e sentiu um arrepio. Era o hotel de Heitor. Eles estavam mais perto da verdade do que nunca. Mas a verdade tinha um preço. E Mateus sabia que, quanto mais perto chegassem, mais perigoso tudo ficaria. Mateus e Letícia encaravam a tela do celular. O reflexo do prédio espelhado acendeu algo dentro dela. Um lampejo de memória. Um fio solto de um passado que ainda estava em pedaços. Tem certeza? Mateus perguntou, a voz baixa e controlada. Letícia hesitou por um instante, como se temesse acreditar no que estava sentindo. Mas então, balançou a cabeça afirmativamente. Sim, é esse lugar. Eu sei que já estive lá. Mateus apertou os punhos. Claro que já esteve. Aquele era o hotel onde Heitor costumava fechar seus negócios mais obscuros. Isso significa que Heitor estava com você na noite em que desapareceu. Letícia fechou os olhos, tentando forçar sua mente a resgatar mais alguma coisa. Mas a dor de cabeça veio forte, e ela levou a mão à testa. Eu quero lembrar, mas dói. Mateus colocou uma mão sobre a dela, num gesto de conforto. Você não precisa fazer isso sozinha. Vamos descobrir juntos. Ela abriu os olhos devagar. Observando-o pela primeira vez, não havia apenas medo em seu olhar. Havia confiança. E se for perigoso, Mateus soltou um riso baixo, sem humor. Já é perigoso, Letícia. Estamos no meio disso há muito tempo. A única saída agora é ir até o fim. Ela respirou fundo, parecendo absorver suas palavras. Então, o que fazemos agora? Mateus olhou para a tela do celular mais uma vez. Se aquele lugar fazia parte do passado dela, então Heitor sabia de tudo, e estava na hora de confrontá-lo. 2 horas depois, Mateus atravessava o saguão de seu escritório com passos firmes. Seu coração pulsava rápido, mas seu rosto permanecia inexpressivo. Dessa vez, Heitor não teria tempo para mentiras. Abriu a porta da sala de reuniões sem bater. Heitor estava sentado à mesa, revisando documentos, mas ergueu os olhos lentamente, com um sorriso debochado ao vê-lo. Mateus, que bom que veio. Pensei que ainda estivesse ocupado correndo atrás de fantasmas. Mateus fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. Sem rodeios, Heitor. Heitor ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. Ora, o que foi agora mais alguma teoria maluca? O hotel na Avenida Paulista? O que aconteceu lá há 7 anos? O sorriso de Heitor diminuiu ligeiramente. Foi quase imperceptível. Mas Mateus viu. Hotel? Heitor riu, se inclinando para trás na cadeira. Você sabe quantos hotéis eu frequento, Mateus? Poucos, mas esse você conhece muito bem. Heitor estreitou os olhos. Do que exatamente você está falando? Mateus deu um passo à frente. Letícia se lembra do prédio. Ela sonhou com aquela noite. Ela estava lá, e você também. O silêncio na sala ficou denso. Por um breve momento, Mateus viu algo nos olhos de Heitor. Foi rápido, um lampejo de irritação. Ele estava perdendo o controle. Eu acho que sua noiva está confundindo as coisas, Mateus. Você mesmo disse que ela perdeu a memória. Memórias falsas podem surgir em mentes frágeis. Mateus riu, mas sem humor. Eu já sei o que você fez. Sei que você a sequestrou. Sei que pagou para que ela desaparecesse. E agora, finalmente, tenho algo que você não pode apagar. As lembranças dela estão voltando. O sorriso de Heitor sumiu completamente. Ele se inclinou para frente, pousando os cotovelos sobre a mesa. E o que você vai fazer com isso? Mateus travou a mandíbula. Expor você. Heitor riu. Uma risada seca e fria. Você não tem provas. Mas vou ter. E até lá, o que vai fazer? Esperar Letícia lembrar completamente.
E se ela nunca lembrar? Mateus não respondeu de imediato. Ele apenas sustentou o olhar de Heitor, porque no fundo, ambos sabiam a verdade. Ela ia lembrar. E quando isso acontecesse, seria o fim de Heitor. Você sempre confiou em mim, Mateus. Heitor continuou, com uma falsa serenidade. Sempre me teve como seu braço direito. Então, por que está jogando tudo fora? Mateus estreitou os olhos. Porque você me apunhalou pelas costas. O silêncio caiu sobre a sala mais uma vez. Foi Heitor quem quebrou a tensão primeiro, soltando um suspiro e se recostando na cadeira. Você está cometendo um erro? Mateus deu um meio sorriso. É exatamente o que eu ia te dizer. Virou-se para sair. Isso não acabou, Mateus. Heitor disse, sua voz mais baixa, mais sombria. Mateus parou por um segundo, sem se virar. Para você, acabou sim. E saiu da sala, sentindo a adrenalina correr por seu corpo. Ele havia conseguido o que queria. Agora, era questão de tempo até desmontar o castelo de cartas de Heitor naquela noite. Enquanto revisava os arquivos com Rafael, seu telefone tocou, ele olhou o visor. Letícia atendeu imediatamente. Letícia, o que houve? Do outro lado da linha, ela respirava rápido. Eu lembrei de mais uma coisa, O coração de Mateus disparou. Diga, a voz, no carro, quando eu implorava para sair. Eu me lembro agora, era ele, Heitor. Sim, a voz dela tremeu. Ele me dizia para esquecer, que era para o meu próprio bem. Mateus fechou os olhos, apertando o telefone. Isso acabou, Letícia. Ele não vai te machucar de novo. E se ele tentar? Mateus respirou fundo, sentindo uma onda de raiva e proteção tomar conta dele. Dessa vez, eu estarei aqui, e ele vai pagar por tudo. Do outro lado da linha. Letícia ficou em silêncio por um momento. Então, ela murmurou. Obrigada, Mateus. O telefone desligou, mas Mateus ficou ali. Segurando o aparelho por alguns segundos, Letícia estava recuperando suas memórias. E agora, Heitor sabia disso. O jogo estava prestes a virar, e não havia mais volta. Mateus sentiu um peso enorme sair de seus ombros depois da ligação de Letícia. Ela estava lembrando, aos poucos. Os fragmentos estavam se encaixando. O que antes era uma teia de mentiras começava a se romper. Mas isso significava uma coisa. Heitor ia agir. Ele sabia que Letícia era a chave para sua ruína. E Mateus não podia permitir que ele fizesse nada contra ela. No dia seguinte, Mateus foi até o apartamento de Letícia. Dessa vez, ele não ia esperar que ela o chamasse. Quando bateu à porta, ela abriu rapidamente, como se já esperasse por ele. Seu olhar estava diferente. Não era mais apenas medo. Havia determinação ali. Precisamos conversar, ela disse antes mesmo que ele falasse qualquer coisa. Mateus assentiu e entrou. O apartamento ainda era simples, mas algo parecia ter mudado. Havia roupas dobradas sobre a cama, uma mochila aberta no canto. Você está se preparando para ir embora? Ele perguntou desconfiado. Letícia fechou a porta e cruzou os braços. Eu não sei, suspirou. Depois de ontem, minha cabeça não para. Se eu continuar aqui, sinto que algo ruim vai acontecer. Mateus respirou fundo. Ela estava certa. Heitor não vai deixar você lembrar de tudo. Ele já tentou te apagar do mapa uma vez. Faria isso de novo. Letícia tremeu levemente, mas manteve o olhar firme. Então, o que eu faço? Você confia em mim? Ela não respondeu de imediato. Seus olhos procuraram os dele, como se tentasse enxergar algo além daquelas palavras. Então, devagar, assentiu. Sim. Mateus sentiu o alívio correr por seu peito. Então você vem comigo, agora. Para onde? Ele pegou a mochila dela e começou a colocar algumas roupas dentro. Um lugar seguro. Mas não podemos perder tempo. Heitor pode estar te vigiando. Letícia hesitou por um segundo. Então, como se algo dentro dela dissesse que aquela era a única opção, pegou seu casaco e seguiu Mateus até a porta, no carro. Letícia olhava pela janela, visivelmente inquieta. Para onde estamos indo? Para minha casa? Ela se virou para ele. Surpresa? Isso não é arriscado. Mateus olhou rapidamente para ela antes de voltar os olhos para na estrada. Heitor nunca vai imaginar que eu te levaria para o lugar mais óbvio. E além disso, lá você estará protegida.
Ela não disse nada, mas seus ombros relaxaram um pouco, talvez pela primeira vez em muito tempo. Ela sentiu que não estava completamente sozinha. Assim que chegaram à mansão de Mateus, Letícia olhou ao redor, hesitante. Eu já estive aqui antes, não já? Mateus fechou a porta atrás deles e olhou para ela. Sim, esse era o seu lar. Ela passou os olhos pelos móveis, pelas fotos na parede. Tudo parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. Era como olhar para uma vida que não lhe pertencia mais, até que ela parou em frente a uma foto. Era um retrato dela e Mateus juntos, sorrindo em uma viagem à Itália, felizes. Ela tocou a moldura, e algo dentro dela se quebrou. Eu amava você. Sua voz saiu em um sussurro. Mateus prendeu a respiração. E eu ainda amo você. Ela virou para ele, os olhos marejados, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de confusão. E se eu nunca mais for a mesma? Se eu nunca recuperar tudo o que fomos? Mateus deu um passo à frente e segurou suas mãos com delicadeza. Então eu vou te amar do jeito que você é agora. Ela não conseguiu segurar a lágrima que escorreu por seu rosto, mas antes que pudessem dizer qualquer outra coisa, o telefone de Mateus tocou. Ele pegou o celular e olhou para a tela. Rafael atendeu imediatamente. Fala, Mateus? Heitor se encontrou com alguém há pouco tempo. E adivinha quem? Mateus sentiu o peito apertar. Márcio. Exato. Letícia arregalou os olhos ao ouvir o nome. E tem mais. Rafael continuou. Eu consegui um áudio da conversa deles. Quer ouvir? Mateus ativou o viva-voz. Rafael deu play na gravação. A voz de Heitor era clara e fria. Ela precisa sumir de novo. Dessa vez, para sempre. O corpo de Letícia gelou. Mateus apertou os punhos. A confirmação estava ali. Isso significa que ele já sabe que minhas memórias estão voltando. Letícia sussurrou, ainda chocada. Sim. Mateus a olhou nos olhos. E isso significa que temos que agir antes que ele faça algo contra você. Ela respirou fundo e assentiu. O que vamos fazer? Mateus olhou para Rafael. Vamos desmascará-lo. Mas antes, vamos deixá-lo acreditar que está no controle. Rafael riu do outro lado da linha. Gosto do jeito que você pensa, chefe. Qual é o plano? Mateus apertou a mandíbula. Vamos jogar com a mesma moeda. Vamos fazer Heitor acreditar que Letícia ainda está vulnerável, que ela não lembra de nada. Vamos deixar ele agir. Letícia olhou para Mateus, assustada. Você quer usar a mim como isca? Mateus segurou seu rosto com delicadeza. Eu nunca deixaria nada acontecer com você. Ela hesitou, mas no fundo, sabia que essa era a única saída. Então vamos acabar com isso de uma vez. Mateus sorriu levemente. A mulher forte que ele conhecia estava voltando. O jogo de Heitor estava prestes a terminar. Mas desta vez, era Mateus quem tinha o controle. Mateus olhou nos olhos de Letícia. Ela ainda estava assustada. Mas havia algo diferente nela agora. A dúvida estava se transformando em determinação. Você tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou, segurando sua mão. Ela respirou fundo e assentiu. Se essa é a única maneira de acabar com isso, então eu farei. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não me deixe sozinha. Mateus apertou sua mão com força. Nunca. O plano era simples, mas perigoso. Eles precisavam convencer Heitor de que Letícia ainda estava frágil e sem memória. Precisavam fazê-lo acreditar que ainda estava no controle. Para isso, Letícia teria que voltar a agir como antes. Vulnerável, assustada, perdida. E então, no momento certo, Mateus puxaria o tapete debaixo dos pés de Heitor. 2 dias depois, Letícia seguiu as instruções de Mateus. Ela voltou para seu apartamento e fez exatamente o que Heitor esperava que ela fizesse. Ligou para Márcio. Eu estou confusa. Sua voz tremeu de propósito. Mas preciso de ajuda. Houve silêncio do outro lado da linha. Então, finalmente, Márcio respondeu. Onde você está? Mateus e Rafael estavam em um carro a algumas quadras de distância, ouvindo tudo pelo dispositivo de escuta que haviam colocado no celular de Letícia. Ele mordeu a isca. Rafael murmurou. Mateus apenas assentiu, os olhos fixos na tela do GPS. O jogo estava em movimento. 1 hora depois, Márcio apareceu no apartamento de Letícia. Ele olhou ao redor
como se verificasse se não havia perigo, mas Letícia havia seguido o plano à risca. Agiu exatamente como Heitor esperava. O que está acontecendo? Maria, por que me ligou? Ela abaixou a cabeça, apertando as mãos contra o próprio corpo, como se estivesse vulnerável. Eu estou tendo pesadelos. Eu vejo coisas que não entendo. Márcio a observou atentamente. O que você lembra? Eu vejo um carro, uma noite chuvosa e um homem dizendo para eu esquecer. Márcio endureceu a expressão. E esse homem? Você lembra quem era? Letícia hesitou por alguns segundos. Então, balançou a cabeça. Não, eu só lembro da voz. Márcio relaxou um pouco. Isso não significa nada, Maria. Sua mente está te pregando peças. Você não quer lembrar. É melhor assim. Letícia levantou os olhos para ele. Sua expressão confusa, mas cheia de emoção. Por que eu me sinto assim? O que aconteceu comigo, Márcio? Ele suspirou, desviando o olhar. Não pergunte coisas que você não está pronta para saber. Foi o suficiente. Mateus e Rafael ouviram tudo. Agora tinham a prova que precisavam. Mateus esperou Márcio sair do prédio antes de agir. Quando o homem desceu as escadas e entrou em seu carro, foi interceptado por Rafael. Ei, Márcio, precisamos conversar. Márcio arregalou os olhos e tentou correr, mas Mateus já estava atrás dele, bloqueando sua saída. Você não tem para onde ir. Márcio olhou para os lados, suando. O que vocês querem? A verdade. Rafael puxou o celular e deu play na gravação da conversa com Letícia. A voz de Márcio ecoou pelo ambiente. Não pergunte coisas que você não está pronta para saber. Márcio empalideceu. Isso não prova nada. Mateus se aproximou. Heitor não se importa com você. Você sabe disso. Ele já está se preparando para desaparecer e vai te deixar para trás. Mas você tem uma escolha. Que escolha? Ou você nos ajuda a pegar Heitor, ou você vai para a cadeia junto com ele. Márcio hesitou. Seus olhos revelaram o conflito dentro dele. Ele sabia que Heitor era perigoso, mas também sabia que Mateus não estava brincando. Finalmente, depois de longos segundos, ele murmurou. O que vocês querem saber? Horas depois, Mateus estava de volta à sua casa, sentado no sofá com Letícia. Ela estava visivelmente abalada. Márcio contou tudo. Mateus assentiu. Sim, ela engoliu em seco. E então, o que aconteceu comigo naquela noite? Mateus fechou os olhos por um instante antes de responder. Você estava descobrindo algo sobre Heitor, algo grande. Ele percebeu que você era uma ameaça para os planos dele e decidiu que precisava te apagar da história. Ela tremeu. Ele tentou me matar. Mateus apertou os punhos. Sim, mas quando viu que você estava vulnerável, teve uma ideia melhor. Ele te fez desaparecer. Ele pagou para que te levassem para longe. Sem memória, sem identidade. Ele queria que você nunca mais voltasse. Letícia levou as mãos à boca, chocada. Eu não consigo acreditar que ele fez isso. Mateus segurou seu rosto, olhando-a nos olhos. Mas você voltou. E agora, ele está prestes a pagar por tudo. Ela respirou fundo, tentando processar tudo. E o que acontece agora? Mateus se levantou e pegou o celular. Agora, nós acabamos com Heitor de uma vez por todas. Ele discou um número e levou o telefone ao ouvido. Alô, delegado. Letícia observou enquanto Mateus falava. Pela primeira vez, ela sentiu que a justiça estava prestes a ser feita. Mas ainda havia um problema. Heitor não era o tipo de homem que esperava para ser derrotado. Ele ainda tinha uma última cartada. E o jogo ainda não tinha terminado. O apartamento estava mergulhado em um silêncio inquietante. O tipo de silêncio carregado de tensão, onde cada segundo parece se arrastar como uma eternidade. Letícia olhava para o celular em suas mãos, sentindo o coração bater forte contra o peito. O plano estava em movimento. Tudo precisava sair exatamente como planejado, ou tudo estaria perdido. Ela respirou fundo e discou o número. A chamada tocou 2 vezes antes de Heitor atender. Maria. Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma hesitação nela. Precisamos conversar, Letícia disse, tentando soar frágil, hesitante. Do outro lado, Heitor ficou em silêncio por um instante. Onde você está? No meu apartamento. Outro breve silêncio, então ele respondeu. Estou indo. Letícia desligou e olhou para Mateus, que estava ao seu lado. Ela nunca havia sentido tanto medo.
mas também nunca esteve tão determinada. Ele acreditou. Mateus assentiu, o olhar firme e calculista. Agora é só esperar. Os minutos passaram como horas. Letícia estava sentada no sofá, olhando para as próprias mãos, tentando controlar a respiração. Mateus estava próximo, atento a qualquer movimento. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou baixinho. Ela ergueu os olhos para ele e, com um leve tremor na voz, respondeu: se eu não fizer isso, ele pode tentar de novo, e eu não quero mais viver com medo. Mateus sorriu de lado. Ela não era mais a mulher perdida de antes. Agora, Letícia estava tomando as rédeas da própria história. Ele pegou sua mão e apertou levemente. Estarei aqui o tempo todo. Então, a batida na porta ecoou pelo apartamento. Letícia respirou fundo e caminhou até a porta. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando abriu, encontrou Heitor parado ali. E pela primeira vez, ela percebeu algo diferente nele. Antes, ele sempre parecia confiante, seguro de si. Mas agora, havia tensão em seus olhos. Ele entrou sem hesitar, olhando ao redor rapidamente, procurando alguma armadilha. O que aconteceu, Maria? Sua voz era suave, mas calculada. Ela desviou o olhar, forçando sua postura a parecer mais frágil. Eu estou me sentindo estranha. Estranha como... Estou lembrando. O corpo de Heitor ficou rígido por um breve instante, mas ele rapidamente forçou um sorriso. Lembrando do quê? Ela hesitou, fingindo incerteza. De um carro, de uma noite chuvosa, de alguém me dizendo que era para o meu próprio bem. Ele estreitou os olhos. O que mais? Ela engoliu em seco. Eu acho que foi você, Heitor. Ele forçou outro sorriso, mas dessa vez havia uma sombra por trás dele. Isso não faz sentido, Maria. Você está cansada. Sua mente está te pregando peças. Ela levantou os olhos para ele. Então me diz que estou errada, por um instante. Heitor ficou calado. Era o suficiente. Ela viu algo se quebrar em sua expressão. Uma faísca de raiva. Você não devia estar se lembrando de nada. O silêncio na sala ficou sufocante. Foi você, ela sussurrou. Eu fiz o que precisava ser feito. O sangue de Letícia gelou. Você me apagou da minha própria vida. Heitor suspirou, parecendo impaciente. Você estava prestes a arruinar tudo. E por isso você me fez desaparecer. Foi um erro te deixar viva. Ela ficou imóvel. O quê? Heitor estreitou os olhos. Eu devia ter terminado o serviço, mas achei que te mandar para longe já seria o suficiente. Agora vejo que estava errado. O clique de um botão ecoou na sala. Heitor virou-se imediatamente. Mateus estava ali, parado na porta, com o celular em mãos. Obrigado pela confissão, Heitor. Isso vai ser bem útil para a polícia. A raiva explodiu no rosto de Heitor. Vocês armaram para mim, exatamente como você fez com Letícia. Por um segundo, Heitor pareceu sem saída. Mas então, sacou uma arma. Vocês acham que venceram? Sua voz agora estava cheia de ódio. Eu não vou ser preso. Mateus não se moveu. Se você puxar esse gatilho, será o fim. Já é o fim. Heitor rosnou. Mas então, um som ecoou pela porta. Polícia! Solte a arma. O pânico brilhou no rosto de Heitor. Ele olhou para Letícia, depois para Mateus, e então para a porta. A polícia arrombou a entrada e vários agentes entraram com armas em punho. Heitor soube que não havia saída. Ajoelhe-se no chão, um dos policiais ordenou. Ele hesitou por um segundo. Depois jogou a arma no chão e ergueu as mãos. Letícia deixou escapar um suspiro trêmulo. Finalmente, tudo havia acabado. Horas depois, Mateus e Letícia estavam sentados na sala da mansão dele. Letícia parecia exausta. Ele foi preso. Mateus assentiu. Sim, e dessa vez ele não vai escapar. Ela soltou o ar devagar, como se estivesse tentando processar tudo. Eu achei que nunca teria minha vida de volta. Mateus segurou sua mão. Mas você conseguiu. Ela olhou para ele, os olhos brilhando. Graças a você? Mateus sorriu e tocou o rosto dela. Agora podemos recomeçar. Ela sorriu suavemente. Sim, podemos. E então? Pela primeira vez em anos, Letícia o beijou. O amor que haviam perdido estava ali,
intacto, forte, e dessa vez, nada o separaria novamente. O sol da manhã entrava suavemente pelas janelas da mansão de Mateus, espalhando tons dourados pela sala onde ele e Letícia estavam sentados, depois de anos de dúvidas. Mentiras e medo. Finalmente o pesadelo havia acabado. Heitor estava preso, dessa vez, sem chance de escapar. Mas apesar do alívio momentâneo, Letícia não conseguia se sentir completamente em paz. Algo dentro dela ainda estava inquieto. Mateus percebeu seu silêncio e segurou sua mão com delicadeza. No que está pensando? Ela respirou fundo, encarando o chão por um momento antes de responder. Agora que tudo acabou, para onde eu vou? Mateus franziu o senho. O que quer dizer? Ela ergueu os olhos para ele, e seu olhar estava cheio de incerteza. Eu passei os últimos anos vivendo uma vida que não era minha. Eu fui Maria Letícia de Souza por tanto tempo que... eu não sei mais quem sou. Mateus sentiu um aperto no peito. Você é Letícia, minha Letícia. Ela sorriu levemente, mas havia um toque de tristeza naquele sorriso. Mas quem é essa Letícia agora? Mateus não tinha uma resposta para isso, porque ela estava certa. A mulher que ele amava ainda estava ali, mas marcada pelo tempo perdido, pela dor de uma vida roubada. Ele passou a mão nos cabelos e suspirou. Sei que não é fácil. Sua voz saiu baixa e firme. Mas você não precisa descobrir isso sozinha. Ela segurou sua mão com mais força. E se eu nunca me lembrar de tudo? E se eu nunca for a mesma? Mateus olhou nos olhos dela, sua expressão carregada de certeza. Então eu vou aprender a amar você de novo, exatamente como você é agora. Ela piscou, surpresa. Havia tanto carinho e verdade naquelas palavras. E pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse um futuro possível. Nos dias seguintes, Letícia e Mateus começaram a reconstruir suas vidas juntos. Ela ainda estava insegura sobre muitas coisas, mas Mateus fazia questão de estar ao seu lado em cada pequeno momento. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Letícia parou de repente. Aqui, ela olhou ao redor. Como se algo lhe chamasse a atenção. Eu já estive aqui antes. Mateus observou enquanto ela caminhava lentamente até um banco sob uma árvore. Você sempre gostou desse lugar, ele disse suavemente. Sempre dizia que era o único lugar onde sua mente ficava em paz. Letícia deslizou os dedos pelo encosto do banco, como se estivesse tentando sentir as memórias ali. E então, como um relâmpago, uma lembrança veio. Ela e Mateus estavam sentados ali, rindo. Ela estava deitada no colo dele, olhando para o céu, enquanto ele acariciava seu cabelo. Eu me lembro. Sua voz saiu baixa, quase em choque. Mateus arregalou os olhos. Do quê? Ela se virou para ele, surpresa com a própria mente. Eu me lembro de nós dois aqui. Eu estava deitada no seu colo e você estava mexendo no meu cabelo. Mateus sorriu. Isso aconteceu muitas vezes, mas eu lembro de uma noite especial. Letícia franziu a testa, tentando puxar a memória. Que noite? Ele pegou sua mão. A noite em que eu pedi você em casamento. O choque brilhou no rosto de Letícia. Aqui. Foi aqui. Sim. Mateus riu baixinho. Você disse que nunca quis um pedido exagerado, que queria algo simples, só nós dois. Então eu trouxe um vinho, colocamos uma música baixinha no celular e ficamos conversando até de madrugada. Quando você já estava quase dormindo no meu colo, eu te pedi em casamento. Os olhos de Letícia se encheram de lágrimas. E eu disse sim. Mateus assentiu, emocionado. Você disse que nunca teve tanta certeza de algo na vida. Ela cobriu a boca com as mãos, sentindo o coração disparar. Meu Deus. Mateus está voltando. Ele a puxou para um abraço apertado. Eu sabia que voltaria, no seu tempo, do seu jeito. Ela fechou os olhos, sentindo-se segura nos braços dele. A mulher que ela foi ainda estava ali. Bastava encontrá-la novamente, mais tarde, enquanto organizava algumas caixas antigas na mansão. Letícia encontrou um vestido azul. Ela o pegou com cuidado, sentindo o tecido entre os dedos. Uma memória fugaz veio à tona. Ela estava vestindo aquele vestido, rindo, girando na frente do espelho enquanto Mateus a olhava encantado. Você está maravilhosa. A voz dele ecoou na sua mente. O choque da lembrança fez seu coração disparar.
Mateus, chamou com a voz trêmula. Ele apareceu rapidamente, preocupado. O que foi? Ela segurou o vestido contra o peito. Eu lembrei, de nós dois, de uma noite em que você disse que eu estava maravilhosa. Os olhos de Mateus brilharam. Isso é incrível, Letícia. Ela sorriu, emocionada. Talvez minha memória volte aos poucos. Talvez eu só precise de tempo. Mateus segurou seu rosto entre as mãos e disse suavemente: Não importa quanto tempo leve, eu vou estar aqui. Naquela noite, Mateus organizou um jantar especial para Letícia. Nada muito extravagante. Apenas um momento para eles. Ela usava o vestido azul que encontrou. Mesmo que não se lembrasse completamente da ocasião original, sentia que aquele era um pedaço dela que estava voltando. Mateus serviu vinho e brindaram. Ao que estamos brindando? Letícia perguntou sorrindo. Mateus ergueu a taça. Ao recomeço, ela sorriu de volta e brindou com ele. Ao recomeço, enquanto jantavam, Letícia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Mesmo que ainda houvesse lacunas em sua memória. Mesmo que seu passado estivesse quebrado, seu futuro estava bem ali, e dessa vez ela escolheria o próprio caminho. Mateus pegou sua mão sobre a mesa e sorriu. Eu sei que as coisas não vão voltar a ser como antes, mas podemos construir algo novo, juntos. Ela apertou sua mão de volta. Juntos. E dessa vez, nada os separaria novamente. O sol da manhã se infiltrava pelas cortinas do quarto de Mateus, desenhando sombras suaves sobre os móveis de madeira escura. Letícia acordou devagar, sentindo o calor do lençol ao seu redor. Fazia anos que não dormia tão profundamente. Virando-se para o lado, encontrou Mateus já acordado, observando-a com um sorriso tranquilo nos lábios. Bom dia, ele disse baixinho. Ela piscou algumas vezes, permitindo-se absorver o momento. Bom dia, como se sente? Letícia suspirou, encarando o teto por um instante antes de voltar o olhar para ele. Honestamente, ainda confusa, mas pela primeira vez, estou em paz com isso. Mateus se apoiou no cotovelo, estudando-a com carinho. Aos poucos, tudo vai se encaixar. Ela sorriu e deslizou os dedos sobre a colcha, pensativa. Eu estava pensando em visitar alguns lugares hoje. Lugares que talvez me ajudem a lembrar mais coisas. Mateus assentiu, animado. Por onde quer começar? Letícia mordeu o lábio, hesitante. Quero voltar à antiga casa onde morávamos. O sorriso de Mateus sumiu levemente. Ele não esperava aquela escolha, mas sabia que, se aquilo ajudasse Letícia, ele estaria ao lado dela. Tudo bem, vamos agora mesmo. A mansão onde haviam morado juntos estava fechada há anos. Depois que Letícia desapareceu, Mateus não teve coragem de vender, mas também nunca conseguiu voltar a viver ali. Ao chegarem, Letícia desceu do carro e ficou parada diante do portão de ferro imponente, sentindo o coração bater forte. Era familiar, mas parecia ao mesmo tempo distante. Mateus observou enquanto ela caminhava lentamente até a entrada. Tem certeza de que quer entrar? Ela assentiu. Preciso enfrentar isso. Ele destrancou a porta e a abriu devagar. O cheiro da casa antiga atingiu Letícia imediatamente. Não era um cheiro desagradável, apenas nostálgico. Ela deu alguns passos para dentro, seus olhos viajando pelos móveis cobertos com lençóis brancos, as paredes decoradas com quadros de paisagens que ela sentia que já tinha visto antes. Então, algo chamou sua atenção. No centro da sala, sobre a mesa de mármore, havia um porta-retratos virado para baixo. Com as mãos trêmulas, ela o pegou e virou. Era uma foto dela. E Mateus, sorrindo em frente à Torre Eiffel, outro fragmento de memória veio com força. Ela lembrou do dia, lembrou do vento frio de Paris, do cheiro de café vindo das ruas, do riso de Mateus quando ela quase tropeçou tentando tirar uma foto. Eu me lembro disso. Sua voz saiu como um sussurro. Mateus se aproximou, vendo o brilho de emoção em seus olhos. Foi nossa última viagem juntos, poucos meses antes de você desaparecer. Letícia apertou a moldura contra o peito, fechando os olhos por um instante. Ela estava voltando, aos poucos. Mas estava, depois de passarem horas na mansão, Mateus a levou para outro lugar importante, o restaurante onde costumavam jantar às sextas-feiras.
Ao entrar, Letícia sentiu um calafrio. Tudo parecia incrivelmente familiar. O garçom reconheceu Mateus imediatamente. Senhor Duarte, quanto tempo? Mateus sorriu, cumprimentando-o com um aperto de mão. Faz anos mesmo, mas dessa vez trouxe alguém especial. O garçom olhou para Letícia e arregalou os olhos. Dona Letícia, meu Deus, é mesmo a senhora? Ela piscou, surpresa. Você se lembra de mim? Claro, vocês vinham aqui toda semana. A senhora sempre pedia vinho branco e risoto de camarão. O senhor Mateus pedia bife ao molho madeira. Letícia sentiu um aperto no peito. Eu não me lembro disso. O garçom sorriu gentilmente. Mas seu corpo lembra. Quer apostar que se eu trouxer o vinho branco, a senhora vai gostar. Ela riu baixinho. Pode ser. Durante o jantar, Letícia começou a relaxar. O ambiente, os sabores, a companhia de Mateus. Tudo fazia sentido, mesmo que sua mente ainda estivesse se reconstruindo. Sabe o que isso significa, não é? Mateus disse, segurando sua mão sobre a mesa. O quê? Que você não precisa ter todas as respostas agora. Elas vão chegar com o tempo. Mas você já está aqui. Você já está vivendo de novo. Ela abaixou os olhos para sua taça de vinho e sorriu. Você tem razão. Pela primeira vez, eu sinto que realmente posso seguir em frente. Mais tarde, ao voltarem para casa, Letícia caminhou pelo jardim da mansão de Mateus, observando as estrelas no céu. Mateus a encontrou sentada no banco de madeira sob a árvore onde ele havia a pedido em casamento. Não consegue dormir. Ela olhou para ele e sorriu. Acho que minha mente ainda está muito cheia. Ele se sentou ao lado dela. É estranho, não é? Reaprender a viver. Ela assentiu. Sim, mas pela primeira vez, eu estou disposta a fazer isso. Mateus segurou sua mão. E eu vou estar aqui, sempre. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. O céu estrelado parecia mais bonito naquela noite, porque pela primeira vez em muito tempo, Letícia sentia que tinha um futuro à sua frente, e ela estava pronta para vivê-lo. O céu da manhã estava tingido de tons alaranjados quando Letícia abriu os olhos. A sensação de despertar em um lugar que, de alguma forma, pertencia a ela, mas ao mesmo tempo parecia novo. Ainda era estranha. Mateus não estava ao seu lado. Sentindo-se inquieta, ela se levantou e caminhou até a varanda do quarto. Lá estava ele, no jardim, tomando café e observando o horizonte. Ela desceu devagar e se aproximou. Você acorda cedo, ela disse, sorrindo levemente. Mateus virou-se para ela, os olhos brilhando. Força do hábito. Ela olhou ao redor, sentindo o frescor da manhã tocar seu rosto. Dormir aqui me fez sentir algo diferente, como se eu estivesse realmente voltando para casa. Mateus a observou por um instante, percebendo a profundidade de suas palavras. Talvez porque seja isso que está acontecendo. Letícia sentiu um aperto no peito. Ela queria acreditar nisso. Quero dar um passo maior hoje. Quero fazer algo que me ajude a lembrar mais. Mateus inclinou a cabeça. O que você tem em mente? Ela mordeu o lábio, hesitante. Quero visitar minha antiga empresa. Mateus ficou surpreso. Tem certeza? Sim. Se eu realmente fazia parte desse mundo antes, preciso sentir isso de novo. Ele assentiu, apoiando a xícara na mesa. Então vamos. A empresa onde Letícia trabalhou antes de desaparecer ainda era um dos braços mais fortes do império de Mateus. Ela foi uma das responsáveis por expandir os negócios da família, trazendo estratégias inovadoras para a marca. Mas agora, enquanto estava diante do prédio moderno e imponente, seu estômago revirava. Tem certeza? Mateus perguntou mais uma vez, observando-a. Ela respirou fundo. Se eu não fizer isso, nunca vou saber. Eles entraram, e logo na recepção, vários olhares se voltaram para Letícia. Murmúrios ecoaram pelos corredores. Meu Deus, é ela, a esposa do Mateus. Mas disseram que ela estava morta. Letícia engoliu em seco, sentindo-se sufocada pelos olhares. Então, uma voz familiar a fez congelar. Letícia! Ela virou-se e viu Ana, sua ex-assistente, parada ali, os olhos arregalados e cheios de emoção. Eu não acredito. Antes que Letícia pudesse reagir, Ana a abraçou forte. Eu nunca imaginei que veria você de novo. Todos sentiram tanto a sua falta.
Letícia ficou paralisada por um instante, mas então, devagar, retribuiu o abraço. É bom ver você também, Ana. Ana se afastou, secando os olhos. Você está lembrando de alguma coisa? Letícia hesitou. Pouco a pouco, por isso quis vir aqui. Ana sorriu e puxou sua mão. Venha, quero te mostrar uma coisa. Mateus observou, enquanto Ana levava Letícia para uma sala ampla e iluminada. Na parede, havia um quadro com uma foto dela em uma reunião importante, cercada por colegas de trabalho. Letícia se aproximou devagar, tocando a moldura. Uma lembrança a atingiu como um raio. Ela estava nessa mesma sala, apresentando um projeto importante. Mateus estava lá, sentado ao fundo, assistindo-a com orgulho. Ela se lembrava da adrenalina de liderar aquela equipe, do prazer de ver suas ideias sendo aprovadas. Ela virou-se lentamente para Mateus, os olhos brilhando. Eu me lembro disso. Ele sorriu. Orgulhoso? Você sempre foi brilhante no que fazia. Ana assentiu. Todos aqui admiravam você. Não só pela sua inteligência, mas pela forma como tratava cada pessoa desta empresa. Você era mais que uma chefe. Era uma líder de verdade. Letícia sentiu um nó na garganta. Eu quero voltar. Mateus e Ana trocaram olhares surpresos. Tem certeza? Mateus perguntou. Sim, sei que ainda não recuperei tudo, mas não quero mais fugir do que eu era. Se existe um pedaço de mim aqui, quero reencontrá-lo. Ana sorriu. Então, seja bem-vinda de volta, chefe. Nos dias seguintes, Letícia começou a visitar a empresa com mais frequência. Ela sentia que cada passo ali a ajudava a se reconectar com sua essência. Mas não era só no trabalho que ela estava reencontrando a si mesma. Mateus e ela estavam se aproximando mais a cada dia. Pequenos gestos, olhares prolongados, conversas até tarde da noite. Uma noite, enquanto estavam na sala, ele pegou um álbum de fotos e sentou-se ao lado dela. Quer ver? Ela hesitou por um instante. Depois assentiu. Eles folhearam as páginas juntos, e Letícia viu pedaços de sua história refletidos ali. Viagens, festas, jantares, momentos íntimos, até que pararam em uma foto especial. Era o dia do casamento deles. Ela estava deslumbrante em seu vestido branco, e Mateus a segurava pela cintura, sorrindo para ela como se nada mais existisse no mundo. Letícia tocou a imagem com os dedos. Eu parecia muito feliz, porque você era... Ela levantou o olhar para ele. Você ainda me ama, Mateus, mesmo depois de tudo. Ele não hesitou nem por um segundo. Mais do que nunca, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Eu queria me lembrar de como é amar você. Mateus tocou sua mão. Então, deixe-me te mostrar. Ele se inclinou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Letícia não se afastou. Seus lábios se encontraram num beijo suave, cheio de emoção. E naquele instante, Letícia não precisava de memórias, porque seu coração reconhecia Mateus. Ele sempre foi seu lar. Os dias foram se tornando semanas. Letícia havia voltado à sua antiga vida de maneira gradual, permitindo-se sentir novamente cada espaço. Cada lembrança que surgia, aos poucos, o passado deixava de ser um mistério e se transformava em uma parte real de quem ela era. Mas ainda havia algo que faltava. Apesar de estar mais próxima de Mateus, de confiar nele e sentir-se segura ao seu lado, ela ainda não sabia se era capaz de amá-lo da mesma forma de antes. E isso a atormentava. Mateus percebia seu dilema. Não a pressionava, não exigia nada, apenas estava ali. Mas no fundo, ele temia que, mesmo com todas as memórias voltando, Letícia nunca mais o amaria como antes. Numa tarde ensolarada, Letícia decidiu dar um passo importante. Ela entrou na antiga casa onde viveram juntos e subiu até o quarto principal. O lugar ainda tinha o cheiro dele, como se o tempo não tivesse passado. Ela abriu o guarda-roupa e encontrou algo que a fez prender a respiração. Era um vestido vermelho, o mesmo que ela usou na primeira noite que passou ao lado de Mateus como sua esposa. Ao tocar o tecido, a lembrança veio como um raio. Eles estavam em uma suíte de hotel, recém-casados, e Mateus a observava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você está absolutamente perfeita. Ele sussurrara naquela noite. Ela se lembrou do calor do olhar dele,
do toque gentil em sua pele, da promessa silenciosa que existia naquele momento. O coração de Letícia disparou. Eu o amava profundamente, murmurou para si mesma, segurando o vestido com força. Mas será que esse amor ainda existia? Ou tinha ficado preso no tempo, junto com as lembranças que ela perdeu? Naquela noite, Mateus a encontrou no jardim, sentada sob a árvore onde um dia ele a pediu em casamento. Ele se aproximou devagar. O que está fazendo aqui? Ela olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Eu estive lembrando. Mateus se sentou ao lado dela, sem dizer nada, esperando que ela continuasse. Lembrei do nosso casamento, da primeira noite juntos, de como eu me sentia ao seu lado. Ele ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. E como você se sentia? Ela fechou os olhos por um momento, tentando encontrar a resposta. Eu sentia que você era o amor da minha vida. Mateus engoliu em seco. E agora, ela virou-se para ele, encarando-o diretamente. Agora eu sinto que preciso descobrir se ainda é. O ar entre eles ficou denso. Mateus não queria pressioná-la, mas não conseguia esconder a dor e o medo de que a resposta não fosse a que ele desejava. Letícia tocou a mão dele. Você teria paciência para esperar enquanto eu descubro. Ele segurou sua mão entre as dele, apertando-a com carinho. Eu esperaria por você a vida inteira. Letícia. Ela sorriu. E por um momento, o peso que carregava pareceu mais leve. No dia seguinte, Mateus tinha um evento importante na empresa e pediu para que Letícia o acompanhasse. Ela hesitou, mas então percebeu que não queria mais fugir. Então, vestiu um elegante vestido azul marinho e prendeu os cabelos em um coque. Como fazia antes, quando Mateus a viu descer as escadas, seu coração parou por um segundo. Era como se ele tivesse voltado no tempo. Você está deslumbrante, Letícia corou levemente. Acho que me lembro de como gostava de me vestir para essas ocasiões. Ele ofereceu o braço a ela. E eu me lembro de como gostava de exibir a mulher mais linda do evento. Ela riu e aceitou o braço dele. Então vamos fazer isso de novo. A noite transcorreu perfeitamente. Letícia interagia com antigos colegas, lembrando-se de rostos e nomes. Ela estava voltando, mas não da maneira que todos esperavam. Ela não era mais a mesma mulher de antes. Era uma nova versão dela mesma. Uma versão que teve que se reconstruir. E Mateus percebeu isso naquela noite. Ela não precisava ser a mulher que foi para que ele a amasse. Ele já a amava como ela era agora. Na volta para casa, Mateus e Letícia entraram no jardim da mansão. A lua iluminava suavemente o gramado, e a brisa noturna era agradável. Mateus olhou para ela e sorriu. Você parecia feliz hoje. Letícia assentiu. Acho que foi a primeira vez que realmente me senti eu mesma de novo. Ele deu um passo à frente, ficando mais perto dela. Eu sempre soube que você voltaria. Ela respirou fundo, observando os olhos dele. Mateus, ele esperou. Eu ainda não recuperei todas as minhas lembranças, mas hoje, quando olhei para você no meio daquela multidão, eu soube. Soube o quê? Ela tocou o rosto dele suavemente. Que eu nunca parei de te amar. O ar saiu dos pulmões de Mateus, como se ele estivesse segurando a respiração há anos. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, como se fosse feita de cristal. Tem certeza? Ela sorriu. Tenho. Meu coração lembra. Mesmo que minha mente ainda esteja se reconstruindo, os olhos de Mateus brilharam antes que ele a puxasse para um beijo. Dessa vez, não era um beijo de dúvida, de hesitação. Era um beijo de reencontro. Letícia sentiu seu coração bater acelerado, mas de um jeito diferente. Não era medo, era amor. O mesmo amor que resistiu a tudo. A distância, a perda, a traição, o tempo. E agora, eles finalmente tinham um recomeço, juntos.